Vamos? Olho humano. Para a gente ter uma noção legal, para poder responder questões de ótica do olho humano, a gente tem que saber algumas estruturas básicas do olho humano, né? Obviamente, o globo ocular. Essa estrutura redonda que tu percebe, que forma teu olho. Porém, se tu botar a mão levemente sobre a pálpebra e mexer o olho, tu vai ver que tem uma estrutura que é mais ressaltada. Isto é a córnea. Córnea. Observem que a córnea já é uma lente de bordos finos, né? Só a córnea já é uma lente convergente. Já os raios de luz, quando atravessam a córnea, passando pela pupila, que é aquela parte transparente que dá entrada para o olho, pupila. Só o fato da luz passar pela córnea e adentrar no olho humano, os raios de luz já se aproximam. Vale lembrar que o olho é recheado por várias camadas. Uma delas é o humor aquoso, mas a maior região aqui de dentro é chamada de humor vítreo. Vítreo porque lembra vidro. Humor vítreo. Tem um humor aquoso que é mais líquido, aqui uma camadinha mais externa. Mas a mágica mesmo, a mágica ocorre numa camada de células especializadas aqui no fundo do olho chamado retina. Essas células é que vão emitir impulsos elétricos para o nervo óptico, que vai para o córtex visual para processar essas informações e gerar o mundo que tu conhece. Então aqui é o nervo óptico. E aqui é a retina. Essa parte que dá cor ao olho, né, a íris clássico. Agora, a coisa mais impressionante eu acho que tem o olho humano é uma lente multifocal gelatinosa automática chamada cristalino. Porra, essa lente é foda. Tem músculos segurando ela aqui em volta, podendo mudar a curvatura dessa lente, deixando ela mais convergente ou menos convergente, mais convergente ou menos convergente, alterando os raios de curvatura dessa lente. Essa lente é foda. Cristalino. Conhecer esses elementos aí geralmente é o suficiente para a gente matar questões que envolvem a ótica do olho humano. Ainda talvez exista a possibilidade de falar das células que compõem a retina, os cones e os bastonetes. Os bastonetes que detectam a intensidade da iluminação e os cones que detectam a frequência da luz, a cor da luz. Certo? Mas depois a gente pode falar em mais detalhe disso. Para que tu entenda como é que se cura o problema do míope e do hipermétrope, eu preciso que tu entenda uma outra passagem agora muito importante. Tudo o que eu enxergo no mundo, a luz tem que passar pela menina dos olhos, pela pupila. Então tu vê, tem luz que bate no teu corpo e se espalha por todos os cantos da sala. Qualquer um, em qualquer lugar da sala, se não tivesse oculto por um objeto opaco, não te veria. E a luz que me faz te enxergar tem que passar por aquela pupilinha. Com certeza tem raios de luz que refletiram na tua pele e que estão passando por cima e não estão batendo na minha pupila. Alguns eu nem tenho chance de captar, porque passam por cima da minha cabeça e pelos meus pés. Deixa eu ver. Sim? Peguei? Sim. Então tu tem que entender que quando um objeto está espirrando luz para tudo que é lado, para que essa luz penetre no meu olho, se eu estiver bem perto do objeto, pode ser que uma luz divergente penetre pela minha pupila. Se eu estiver olhando bem de pertinho, está espirrando luz para tudo que é lado. Então um pouco dessa luz que estava divergindo ainda pode passar pela minha pupila, divergindo bastante. Por isso que para olhar de perto, a convergência da córnea não vai dar conta do recado. Porque a luz que penetra no meu olho, vindo de objetos próximos, ainda diverge. E aí eu preciso que o meu cristalino seja curvado pelos músculos ciliares que envolvem ele, ajudando a convergir a luz e fazer com que os raios de luz se encontrem bem na retina. Porém, quando eu olho para um objeto mais distante, cada vez mais distante, a luz que vem de um objeto distante e penetra no meu olho, ela tem que ser quase paralela.
Porque a luz que saiu do objeto divergindo já divergiu tanto até chegar no meu olho que não atinge a minha pupila. Quando eu observo um objeto distante, a luz que vem dele penetra no meu olho e os raios de luz estão praticamente paralelos. Porque os raios que divergiam já divergiram tanto que não atingirão a minha pupila. Eu olho de perto, tem luz divergente penetrando no meu olho. Eu olho de longe, a luz que penetra no meu olho é praticamente paralela. Por isso que quando eu olho de longe, o cristalino fica retinho. Só a convergência da córnea já é o suficiente para formar a imagem da retina. Eu queria muito que tu entendesse o porquê disso, ó. Olhando lá para a parede, olhando para a moça aqui perto, olhando ali, e lá no fundo, lá no infinito, aqui estrela bonita. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui de perto. Ah, meu Deus, não estou mais enxergando, meu cristalino já não está mais se curvando o suficiente. Então tu vê, se tu entende que olhar de longe o cristalino fica assim, e olhar de perto o cristalino fica assim, e por quê? Cara, tu vai entender a cura da miopia e da hipermetropia com toda a facilidade. Caso contrário, fica ininteligível a cura da miopia e da hipermetropia. O que é considerado um olho humano emétrope? Olho humano emétrope. Olho humano emétrope é o olho humano saudável, é o olho humano sem problemas. Perfeito, normal. Tá, eu acho que não, talvez não seja normal, não sei se normal também é mais ou menos agressivo, não importa. Olho humano perfeitinho, ele vai ter duas características importantes. Ponto próximo é o ponto mais próximo que o olho emétrope enxerga. E ponto remoto. Ponto remoto é o ponto mais distante que o olho enxerga. O ponto próximo para um olho considerado sadio é 25 centímetros. Quer dizer que se tu enxerga a 25 centímetros de distância, tu não tem doença para olhar de perto nenhuma. Eu lembro que quando o cara me falou isso, eu tinha, sei lá, 16 anos, eu peguei o livro, com licença, encostei aqui e pensei, estou lendo. Achei estranho. Hoje eu não estou mais lendo. Hoje está borrado. Porque a idade vai chegando e os músculos ciliares podem continuar bons, mas o cristalino já não é tão flexível quanto antes. E aí quando ele precisa convergir demais já fica um borrão. Ó, aqui eu já enxergo. Então eu ainda não tenho presbiopia ou vista cansada. Mas mais alguns anos eu vou ter que enxergar só daqui e depois só assim. Aí depois quando o meu braço, mesmo sendo comprido, não der mais conta do Ricardo, tu vai no oftalmo, né? Ou passa no camelódromo e resolve o problema. O ideal é tu no oftalmo, medido, tudo bonitinho, né? Embora o óculos do camelódromo tenha a mesma qualidade óptica do óculos do oftalmo, e ele vai dizer que não, mas é mentira, é a mesma qualidade. O problema é que o teu olho direito e o olho esquerdo eles não têm exatamente o mesmo grau de presbiopia, ou seja lá do que for. Por isso que é importante tu pegar um óculos que corrija adequadamente cada olho. Comprando no camelódromo, como a minha mãe faz, dá problema. Não é garantia de que um olho vai ter a mesma condição do outro. Ele pode dar uma dorzinha de cabeça, pode dar alguns efeitos colaterais. Às vezes eu chego lá e ela está com dois desses, um em cima do outro. Mãe, meu Deus, cara. Vai lá e faz o óculos, né? Ela prefere comprar dois no camelódromo e fazer um acoplamento de lentes. Ele cai o olho, não sabe por quê. Ó, ponto remoto. Quando eu digo que o ponto remoto do olho emétrope é o infinito, eu achei ruim o dia que o cara falou isso. Tá bom. Eu olho para a montanha, olha lá, a lebre caminhando na montanha. Eu não estou dizendo que tu enxerga com zoom no infinito. Eu estou dizendo que tu olha para a montanha distante pra caramba e tu vê a montanha nítida. A montanha, pô, tá nublado lá. Ou olha lá o sol batendo na montanha. Ou tu vê a lua, porra, que lua linda. Tu vê as marcas na lua. Vai dizer que não. Tu enxerga as marcas da lua numa noite de lua cheia, a olho nu. Porra, se isso não é olhar no infinito, certo? Então, o que a gente diz olhar no infinito é olhar para a lua e conseguir enxergar com nitidez que tem marquinhas na superfície da lua. Não é enxergar as crateras. Não, só olhar, tá manchadinho. Bonita a lua. Agora, existem doenças que vão acometer este olho que vai mexer no ponto próximo ou no ponto remoto. E aí isso vai trazer uma complicação para a vida da pessoa. Uma das doenças que a gente vai estudar, eu acabei já comentando com vocês, né?
que é a presbiopia. Presbiopia, também chamada de vista cansada. Não escreve cansada, gente. Vocês sabem? É assim mesmo. Assustado só. Presbiopia, vista cansada. Qual é a causa dela? A causa é cristalino enrijecido. Causa: cristalino com pouca flexibilidade ou com menos flexibilidade. Perde flexibilidade. E qual é a correção para essa doença? A correção para essa doença é usar uma lente que ajude na convergência. Logo, é uma lente convergente. Uma outra doença que tem o mesmo sintoma e a mesma correção, mas com uma causa diferente, é a chamada miopia. Desculpa, Obrigado, querida. Hipermetropia. Hipermetropia é o cara que tem o globo ocular encurtado. Então a pessoa deveria ter o globo ocular bem esférico e a pessoa acaba tendo um globo ocular mais encurtado. Esse fato faz com que a luz que chegue divergindo no olho e, portanto, vinda de objetos próximos, não tenha distância suficiente para, após passar pela córnea e pelo cristalino, convergir e atingir a retina. Portanto, esse cara vai ter o mesmo sintoma do cara que tem a presbiopia. Dificuldade para ver de perto. Sintoma: o mesmo. Sintoma, idem à doença anterior. Causa diferente, hein? Globo ocular encurtado. Não é assim, tá, gente? Esse cara aqui tem 115 graus de hipermetropia, não enxerga. É uma coisa de 1 milímetro para frente, tá? Uma coisa, pouquinha coisa. Correção: ajudar a convergência da córnea e do cristalino com uma lente convergente. Na próxima aula, além de eu continuar as doenças, falar que a miopia é tudo o contrário da hipermetropia e comentar algumas outras, nós vamos aprender a calcular como é que o oftalmo determina qual é o grau da lente para curar o cara, como é que ele mede a doença e como é que a gente corrige. Muito obrigado pela paciência, gente. Meu Deus, não aguento mais a minha voz. Só uma. Estudem, arrisquem exercício e tragam dúvidas, pessoal. Não deixem isso esfriar na tua mente. Não usem drogas nem preservativo, claro.